Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, um compromisso que eu tenho com você e com todas as pessoas que assistirem esse vídeo e acompanhar o canal é com a qualidade do conteúdo que eu trago aqui pra vocês e que eu deixo documentado, fechou? Turma, vamos lá, mais uma semaninha, últimos dias do mês, né? Último dia do mês, basicamente. E eu quero falar hoje sobre um tema que, cara, é um tema, geralmente eu costumo repetir isso em todos os vídeos, mas é um tema muito importante, é um tema que, de alguma forma, eu sinto que eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre o assunto, e quando eu digo propriedade, eu não digo a quesito de resultados seja financeiros ou resultados seja que eu seja intelectualmente muito acima da média ou muito diferente de qualquer outro tipo de pessoa que fale sobre o assunto, mas eu digo propriedade a nível de comportamento, tá? Eu acho que enquanto a gente não consegue se destacar com relação a qualquer tipo de resultado que seja um pouco diferente do que todo mundo já possui, que seja um resultado muito estrondoso, seja financeiro ou seja qualquer outro quesito, o comportamento ele é muito importante, né? Então, eu digo, em relação ao comportamento, à constância e a maneira com que eu lido com isso, eu acredito que eu tenho um pouco de propriedade para falar, e por conta do tempo também. Leitura cara, desde que eu comecei a prestar serviço no digital, desde que o estudo ele se tornou uma ferramenta de trabalho para mim, a leitura, ela é a minha principal fonte de conhecimento, tá? Então, eu consegui estabelecer na minha rotina um bloco de tempo onde todos os dias, quando eu acordo pela manhã, eu costumo ler pelo menos uma horinha todos os dias. E eu não falho isso que é mais engraçado, porque dentre todas as atividades que eu tenho, todas as tarefas que eu tenho para fazer, a leitura ela sempre foi a prioridade número zero, sabe? Então, eu sempre tive muita facilidade para acordar, para dar uma despertada, para fazer um café, por exemplo, e a primeira coisa que eu faço antes de abrir o WhatsApp, antes de abrir aqui meu bloco de notas para ver quais que são as atividades que eu tenho que fazer, eu sempre começo a ler primeiro, sabe? Então, das 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, eu já consegui absorver um pouco do conteúdo de algum livro que eu tô lendo no momento e conseguir, de alguma forma, manter constância nesse comportamento, porque eu sempre tratei como prioridade número zero, eu sempre compreendi, não sempre, mas à medida que eu comecei a ler e a frequência com que eu comecei a ler, quando eu comecei, de alguma forma, a consumir um pouco dos benefícios que a leitura traz, eu consegui entender e dar ainda mais importância a esse hábito e a essa fonte de aprendizado. Então, à medida que o tempo foi passando, eu só consegui fortalecer ainda mais essa ideia, tá? Fortalecer ainda mais o hábito, fortalecer ainda mais a importância de fazer e de ter esse comportamento, tá? Nesse vídeo de hoje, eu vou tentar pautar ele em duas partes. A primeira parte, eu quero, de alguma forma, tentar passar para você um pouco dessa importância. E para isso, eles têm alguns tópicos aqui que eu vou tentar. Cara, eu tenho uma dificuldade em seguir roteiro. Eu já percebi isso. Já teve alguns vídeos que eu tentei, entre aspas, não roteirizar, mas deixar documentado em tópico. Mas acaba que eu sempre penso alguma coisa diferente. Mas eu vou tentar seguir basicamente esses tópicos que eu coloquei aqui para falar no vídeo. Então, esses tópicos eles são basicamente para tentar passar a importância da leitura para você. E esse é meu primeiro objetivo. Eu quero que de alguma forma você finalize esse vídeo compreendendo a importância, a nível de tipo assim. Caramba, eu preciso fazer. Ou se você mesmo assim, assistindo o vídeo, compreendendo a importância não faça, que você pelo menos fica com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Sabendo que tá faltando alguma coisa, você precisa de alguma forma se ajustar para dar conta disso, tá? E a segunda, tô até com meu cafezinho aqui já ainda. Cafezinho não, né? Uma xícara zona de café que eu tomo todas as manhãs. E a segunda parte eu vou tentar de alguma forma falar para vocês como que eu me organizo para conseguir manter frequência na leitura, tá? Então a primeira parte vai ser um pouco mais sobre a importância e a segunda vai ser uma coisa um pouco mais prática, fechou? Então vamos lá. O primeiro ponto, cara, que eu acho que a gente compreendendo esse primeiro ponto, a gente consegue de alguma forma atribuir um pouco mais de importância ao ato da leitura em si, é que a leitura, ela é o fato de você ler, o fato de você comprar um livro, o fato de você, por exemplo, se colocar à disposição para ler, vou começar a ler esse livro aqui agora. Então, o fato de você ter o comportamento de definir um horário, de você sentar, de você ler, de você pegar, por exemplo, uma caneta e você tratar isso daqui como um trabalho, você rabiscar, você se questionar, pesquisar um pouco alguma coisa que você, sei lá, que você não entendeu ou alguma coisa que você queira complementar. O ato de você fazer todo isso todos os dias é a melhor maneira, pelo menos da minha visão, que você tem de se capacitar e se educar da maneira mais frequente possível. E quando a gente fala de uma pessoa que se capacita, de uma pessoa que se educa, de uma pessoa que de alguma forma consome boas informações de maneira muito constante, mesmo que seja pouco, você não precisa ler 2, 3 horas todos os dias, mas que seja 20 minutos, meia hora por dia, mas você faz isso de uma maneira muito frequente, à medida que você faz isso, você se torna uma pessoa cada vez mais inteligente. E a gente vive num país que
assim, a imensa maioria das pessoas, elas são muito pouco educadas, né? As pessoas, elas têm muito pouco, as pessoas possuem, sei lá, muito poucos hábitos que, de alguma forma, aumenta a probabilidade daquela pessoa se tornar uma pessoa melhor, aumenta a probabilidade dela se tornar uma pessoa mais inteligente, né? Então, as pessoas, elas não dão muita importância ao estudo. E quando a gente fala de você se tornar uma pessoa mais capacitada, você se tornar uma pessoa um pouco mais inteligente, você se torna uma pessoa diferente no quesito de inteligência, diferente no sentido de competências, então de alguma forma você minimiza ainda mais a sua concorrência, né? Você se torna uma pessoa é, mais competitiva, assim, você coloca e acrescenta em si mesmo atributos que façam com que as pessoas olhem para você e enxerguem você com mais valor, né? Então, isso eu tô falando de uma forma geral, tá? Mas os principais benefícios que eu acredito que a leitura traz a quesito de capacitação e educação, cara, é a profundidade de conhecimento e a profundidade de experiência que você consegue ter sobre determinado tema. Então, por exemplo, quando a gente pega um livro desse daqui, que é um livro que eu tô lendo, eu li ele, aí eu terminei ele, e agora eu vou começar a ler ele de novo, porque é um livro bem denso, assim. Quando a gente fala de você pegar um livro específico sobre um tema, que é trabalho, e aí você nicha um pouco mais sobre marketing, e aí você nicha um pouco mais, ele fala sobre copy, e aí você vai funilando. Ele é um livro técnico, ele é um livro um pouco denso. Quando a gente fala de você todos os dias se debruçar sobre o conteúdo assim, todos os dias você reservar que seja meia hora, 40 minutos para ler um conteúdo assim, a gente fala de profundidade de conhecimento, né? Então, diferente de você abrir um curso, de você, por exemplo, comprar algum curso, você passar algumas horas assistindo esse curso, o trabalho e a maneira com que você se relaciona com a leitura é totalmente diferente. Então, às vezes você passa, sei lá, 30 minutos lendo 5 páginas, mais 5 páginas que você não conseguiu compreender muito bem, mas você tem mais ou menos uma ideia, e aí por não compreender muito bem o que você faz, você busca referências, então você vai pesquisar por fora. Então a gente fala que é muito específico. É um trabalho que exige muito mais do seu foco, é uma coisa que exige muito mais da sua atenção, e meio que desafia você a não dar tanta atenção e de alguma forma se livrar ao máximo das suas distrações, né? Porque é diferente de você abrir uma aba e estudar pelo YouTube, onde você consegue abrir uma outra aba, você consegue fuçar alguma outra coisa, você consegue pegar o seu celular e ver alguma mensagem desse tipo. A leitura, ela exige de você muito mais atenção. Então, para que você consiga ler, para que você consiga compreender, para que de alguma forma você consiga acompanhar o ritmo do que está sendo dito ali, exige muito da sua atenção, sabe? Então, o trabalho em si, ele é um pouco mais profundo, ele é um pouco mais trabalhoso. Por ele ser um pouco mais trabalhoso, obviamente você tem um nível de compreensão um pouco maior, então você consegue ter uma absorção maior, sabe? Então, de alguma forma, esse primeiro ponto é a leitura, ela é o melhor meio que você tem, na minha visão, é o melhor e o mais completo meio que você tem para se educar e se capacitar de uma maneira muito frequente, tá? E obviamente, a gente não precisa aqui destrinchar o que você vai ganhar, o que você deixa de ganhar, caso você se torne uma pessoa mais capacitada. Você aumenta muito a probabilidade de você ter uma vida melhor, você aumenta muito mais a probabilidade de você ocupar melhores cargos, você aumenta muito a probabilidade de você ter uma comunicação melhor. Então, tem uma coisa que eu já falei até em alguns vídeos aqui, mas a leitura, eu percebi muito isso. Obviamente, isso que eu vou falar não veio da minha compreensão, mas veio de... Eu acompanhar uma pessoa que fala sobre isso, que é a professora Lara, que ela é uma professora de gramática, ela fala muito sobre isso. Ela fala que a leitura, de alguma forma, ela acrescenta dentro da gente um repertório muito bom. Então você consegue ter bons repertórios de palavras, você consegue ter bons repertórios de frases, de argumentos, de conexões. Isso significa que você aumenta o seu repertório mental. Aumentando o seu repertório mental, você aumenta muito a qualidade dos seus pensamentos. Porque, veja, quando você quer pensar alguma coisa, automaticamente a sua cabeça ela começa a buscar algumas coisas no seu repertório. Então, tendo um repertório bom de palavras, um repertório com um vocabulário muito bom construído, você melhora muito a qualidade dos seus pensamentos. Então, melhorando a qualidade dos seus pensamentos, você provavelmente vai aumentar a qualidade das suas ações. Então, você tende a ter bons comportamentos, sabe? É muito comum, por exemplo, você vê que pessoas que têm o hábito de leitura com muita frequência, cara, essas pessoas geralmente, elas conseguem enxergar uma única coisa de pontos de vista muito diferentes, literalmente por já ter tido contato com alguma forma com aquilo, sabe? Então, sei lá, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre copy, se você tem um copywriter que ele lê com muita frequência e um copywriter que ele não tem o hábito da leitura, obviamente esse cara ele vai ter melhores argumentações. Obviamente esse cara ele vai conseguir enxergar a mesma coisa de pontos de vista diferentes e trazer melhores argumentações com relação àquilo por conta do vocabulário, por conta do repertório que essa pessoa está construindo, tá? Então, o primeiro ponto é esse, né? A leitura, ela é um meio para você se educar, é um meio para você se capacitar e, obviamente, você se torna uma pessoa com uma probabilidade maior de alcançar tudo que você tem como objetivo na sua vida, tá? Segunda coisa, cara, e essa é uma das coisas mais bizarras, de verdade é uma das coisas mais bizarras, porque eu acho que esse segundo ponto, ele corrobora ainda mais para mim atribuir tanta importância à leitura, que a leitura, ela é a forma mais barata de você adquirir um conhecimento, e um conhecimento profundo, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de a gente vai comprar um curso, a gente vai comprar o conhecimento que alguma pessoa está disponibilizando na internet,
Geralmente existe uma série de coisas, uma série de atributos que essa pessoa tem que considerar quando ela vai definir o preço de um produto. Então, geralmente esse produto ele é um pouco caro, tá? A depender da sua condição, mas geralmente você tem contato ali, não que o conhecimento de algum conteúdo, de algum curso não seja útil. Eu consumo muito curso, eu compro muito curso, eu também tenho aquisição de cursos online, por exemplo, como um meio e um caminho para que eu consiga aprender eu desenvolver, aprender alguma coisa, desenvolver certa habilidade. Mas a leitura em si, ela, por exemplo, se você pega... Cara, dificilmente você vai pagar, sei lá, 50, 100 reais num livro. Geralmente fica muito abaixo dessa média. E geralmente é um trabalho que uma pessoa que, ela, por anos ela desenvolveu determinada habilidade, por anos ela desenvolveu tal ponto de vista que ela possui, que ela vai abordar naquele livro. Então, ela teve um trabalho muito mais profundo. Então, é a melhor maneira de você adquirir um conhecimento que é muito profundo, um conhecimento que carrega muito tempo de experiência, por um valor muito baixo, porque o livro não existe. Obviamente que existem alguns livros e existem alguns conteúdos que o valor está muito acima, a depender do autor, a depender da importância daquela obra, a depender da exclusividade daquilo e tudo mais, mas a maior parte dos livros que são livros bons, livros sobre relacionamento, livros sobre marketing, livros sobre filosofia, livros sobre literatura, livros sobre empreendedorismo, de alguma forma, esses livros que são livros bons, que são livros que de alguma forma vai desenvolver você, você se tornará um profissional e uma pessoa melhor ao ler esses livros, são livros que eles têm um valor, um preço muito baixo, tá? Então, você consegue com 30, 40 reais comprar um livro que uma pessoa que passou anos da vida dela estudando, ela fez aquele trabalho, uma pessoa que ela já teve contato com uma série de conhecimentos que você ainda não teve também pelo seu tempo de vida, tá? Então é muito comum, por exemplo, autores terem 50, 60 anos de idade. Não é uma coisa incomum, tá? Porque geralmente o cara, ele tem uma experiência muito grande de vida e de alguma forma ele quer passar aquilo para frente. Ele quer documentar aquilo. E a melhor maneira dele documentar aquilo e deixar aquilo registrado, tanto que o intuito de uma pessoa quando vai, por exemplo, escrever o livro não é nem financeiro, porque geralmente dizem por aí, né, os autores dizem que o livro ele tem uma o retorno financeiro, se assim dizer, não é tão, entre aspas, lucrativo, não é um retorno grande comparado a talvez outras coisas que essa pessoa faça. Então, o intuito daquela pessoa não é ter lucro, o intuito daquela pessoa não é vender o máximo de livros possível para que ela coloque cada vez mais dinheiro no bolso dela. Não, é de alguma forma, de uma maneira muito genuína, compartilhar algum conhecimento que ela acha que é importante, sabe? Então, é a maneira mais fácil e a maneira mais barata de você adquirir um conhecimento muito profundo, tá? E esse terceiro, ele já vai entrar um pouco mais na parte prática, tá? Mas eu espero que de alguma forma nesse primeiro ponto, cara, você... Eu, na verdade, eu espero que eu tenha conseguido passar para você e que você compreenda a importância desse ato em si, tá? É a minha principal fonte de conhecimento hoje. É a melhor relação que eu tenho. E quando eu digo relação, eu digo que isso é individual de muita pessoa, né? Mas, por exemplo, diferente de você abrir uma call com uma pessoa, de você pagar uma mentoria, obviamente, quando a gente fala de comparar, a gente compara um livro com uma mentoria, a gente abrange muito, né? Às vezes você compra uma mentoria, às vezes você tem um contato um pouco mais próximo, um pouco um a um na pessoa ali, porque você quer desenvolver uma habilidade em específica. Mas quando a gente fala disso, é, eu falo que, por exemplo, outros tipos de estudo exigem muito mais de mim do que, por exemplo, leitura. E quando eu digo exige, eu não digo exige de trabalho, mas eu digo exige da personalidade em si, sabe? Eu sou uma pessoa, pelo menos eu sou uma pessoa que eu consigo ter uma relação muito boa com a leitura porque é a melhor maneira que eu aprendo. Então, eu consigo ler, eu estou lendo um ponto de vista, eu estou no meu canto, eu estou quieto, eu não estou falando, eu não estou pensando em outras coisas. Se eu tiver qualquer tipo de dúvida, se eu estiver precisando de alguma forma complementar aquele conhecimento, eu paro, eu busco esse conhecimento em algum, algum outro livro, ou no YouTube, ou em algum outro curso, qualquer coisa que seja que me permita ter aquele complemento. Então, eu digo que a relação que eu tenho de abrir um livro, de debruçar, de escrever, de voltar, eu não compreendi uma página, eu volto, eu paro, eu penso, eu fico refletindo de alguma forma, eu tento encaixar as coisas, sabe? Então, eu digo a relação de trabalho e de estudo que eu tenho uma relação muito melhor com livros, tá? Então, eu acredito que juntando todos esses pontos e de alguma forma a frequência e o tempo de leitura, pouco mais de 2 anos que eu leio todos os dias, eu consegui de alguma forma juntar uma série de coisinhas, uma série de características assim que eu consigo atribuir uma importância muito grande, tá? Então, de alguma forma, eu espero que você tenha conseguido compreender isso, eu espero que você trate isso de uma maneira, assim, não obrigatória, mas muito necessária na sua vida, tá? E para ir para o terceiro ponto, que já seria basicamente uma coisa um pouco mais prática, né? Cara, peço desculpa pra vocês, mas eu tô com o nariz muito ruim. Mas vamos lá. Que seria mais ou menos uma coisa mais prática, né? Mas eu até mencionei que, de alguma forma, de todas as fontes e formas de estudo que você tem, a leitura é a que mais vai exigir foco e disciplina de você, tá? No sentido de que
É impossível você conseguir abrir um livro, por exemplo, e de uma forma com muita qualidade, muita atenção, muito trabalho e muita profundidade naquilo que você está fazendo, conseguir obter o máximo de conhecimento se você estiver, por exemplo, num ambiente com muito barulho, se você estiver num ambiente com muita distração, se você estiver num ambiente com muitas pessoas falando com você. Então, experimenta abrir um livro, que eu já tentei fazer. Experimenta abrir um livro, por exemplo, no meio do seu trabalho. Quando você trabalha, por exemplo, presencial, quando você trabalha numa sala com, sei lá, 20, 30 pessoas, experimenta abrir e tentar, sabe? Você não vai conseguir, porque as pessoas elas conversam, você se distrai, o nível de distração é muito grande, e a leitura ela exige tudo de você que um ambiente com muito barulho, um ambiente com muita distração não vai te dar, tá? Então, geralmente, o que sempre funcionou pra mim e que eu acredito que vai continuar funcionando muito bem, é estabelecer blocos de tempo para conseguir ler, para conseguir ter essa fonte de conhecimento e para conseguir manter esse comportamento frequente, quando geralmente eu tenho muito menos distração. Então, geralmente eu faço isso pelas manhãs, porque geralmente é o horário que todo mundo aqui em casa ainda tá dormindo. Então, eu consigo acordar, pegar meu café pelo menos por 1 hora e 20 ali, eu não tenho distração nenhuma. E eu faço pela manhã porque, cara, porque eu tô acordando e eu não tive contato com nada ainda. Então, eu não tive contato com bucha do trabalho, eu não tive contato com qualquer tipo de trabalho que me canse mentalmente, eu não tive contato com alguma coisa que de alguma forma roubou muito a minha energia, sabe? Então, é um momento que eu tô muito mais propenso de alguma forma a conseguir dar o meu melhor, a conseguir entregar o meu máximo para que eu consiga, de alguma forma, consumir o máximo de conteúdo possível com a melhor qualidade possível daquele tipo de estudo que eu tô fazendo, sabe? Então, eu prefiro muito mais, por exemplo, ler pelas manhãs, tá? O horário, quem define esse tipo de coisa é você. Vai muito da sua rotina, vai muito da sua personalidade também, do seu jeito como pessoa, da maneira que você consegue aprender, sabe? Tem pessoas, por exemplo, que ao invés de ler pela manhã, ela costuma ler pela noite. Só que na minha cabeça isso não faz muito sentido. Eu, pelo menos, não consigo, porque chega de noite, por exemplo, 9, 10 da noite, cara, sei lá, eu sou cópia, eu já escrevi coisa pra caramba, eu já li coisa pra caramba, eu já consumi um monte de coisa. A única coisa que eu vou conseguir fazer com muita atenção é a leitura. Então, geralmente, eu coloco no horário da manhã, antes de começar qualquer tipo de atividade, porque é quando eu tô com a cabeça vazia, eu acabei de acordar, não tô pensando em nada, não tive contato com nada, eu tenho uma propensão maior a conseguir obter o máximo de qualidade e da informação daquele tipo de conteúdo que eu tô consumindo em si, tá? Então, é basicamente isso. Eu não sei basicamente como que você consegue se organizar individualmente na sua rotina, mas eu acho que você estabelecer um bloco de tempo, você basicamente, nesse bloco de tempo, que ele seja o menos distrativo possível, que seja num ambiente mais, entre aspas, calmo possível, eu acho que facilita muito o hábito, tá? E sobre quantidade, por exemplo, que é uma coisa que já me perguntaram também, cara, a quantidade de leitura, eu acho que linka muito com o fato com a velocidade, tá? Então, às vezes a gente quer ler por muitas horas e ler muito, tá? Isso depende muito do tipo de conteúdo que você está lendo e depende muito do seu objetivo também com aquela leitura, sabe? Então, por exemplo, é impossível, é quase que impossível você pegar um livro que seja um livro muito técnico, um livro muito denso, um livro que vai exigir de você um trabalho complementar. Quando eu digo um trabalho complementar, eu digo de você buscar complemento em outros conteúdos. É impossível que você passe 1 hora e 20 todos os dias lendo esse livro com uma maior qualidade possível, com a maior profundidade possível e obtendo literalmente o máximo que você pode daquele conteúdo, sabe? Então, depender do tipo de leitura, você não vai conseguir nem ler nem, sei lá, meia hora, 40 minutos por dia, tá? Porque às vezes você tá lendo um assunto muito técnico, é uma coisa muito chata que exige de você, e que por literalmente ficar muito chato, você não vai conseguir passar 50 minutos, 1 hora todos os dias lendo. Então, geralmente, quando você vai ler algum livro que seja basicamente, que tem relação com isso que eu tava falando, geralmente você vai ler um pouco menos, mas é importante que você mantenha a frequência, tá? Então, exemplo, eu li um livro, eu tava lendo esse livro aqui, do Jeff Bezos, esse daqui, ele não é um livro técnico, ele é basicamente uma biografia, então não é um livro que exige, assim se dizer, tanto trabalho, tá? Não é um livro muito complexo, então eu consegui literalmente passar 3 horas seguidas lendo esse livro, eu consegui acabar esse livro inteiro, tá? Diferente de um livro um pouco mais técnico sobre copy, que exige muito mais trabalho, sabe? Então, geralmente a quantidade de leitura, o tempo de leitura, a frequência de leitura todos os dias depende muito da complexidade daquele assunto que você tá lendo, tá? E um ponto importante sobre velocidade também cara, quando eu comecei a ler, eu tinha muito como foco o volume de leitura, sabe? Porque eu tinha tido contato com pessoas que falavam muito isso. Cara, você tem que ler, sei lá, 60 livros no ano, você tem que ler 70 livros no ano, e o objetivo é que você leia cada vez mais rápido, o objetivo é que você fique mais inteligente para consumir mais rapidamente essas informações. Só, cara, isso foi mudando muito ao longo do tempo, tá? Quando eu comecei a ler, eu lembro que eu li uma quantidade de livros bem alto mesmo. Sei lá, eu devo ter chegado no final do ano com 50, 60 livros lidos no período de um ano, assim. Só que eu lembro de eu parar, tipo, no final do ano, assim, me questionar e tentar lembrar de alguns conteúdos que eu li e da profundidade disso eu não consegui, de alguma forma, pescar nada, sabe? Então eu percebi que eu tinha muita velocidade de leitura, eu tinha muita quantidade de livros, só que a absorção que eu tinha e a qualidade daquela leitura era muito baixa, tá? Então,
Hoje, assim, eu dou uma atenção muito maior à qualidade daquilo que você está fazendo, tá? Então, você não necessariamente precisa ler 20, 30, 40, 50 livros no ano. Não, se você ler, por exemplo, 5 bons livros no ano, cara, você já tá na frente da maioria. Porque a maioria das pessoas, tá? E eu era muito assim. E a maioria das pessoas que leem também, elas têm um foco muito excessivo na quantidade de leitura. Então, elas têm uma absorção muito pequena daquele conteúdo em si, sabe? Então, pela falta da qualidade da leitura. Então, se você selecionar, sei lá, 5 bons livros sobre alguma coisa que você queira aprender, sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre investimento, sobre finanças, e você se debruçar da maneira mais profunda e com a maior qualidade possível com relação a esse conteúdo, é muito melhor do que você ler 50 livros no ano, sabe? Porque você chega no final do ano, por exemplo, com uma capacidade muito maior, com uma capacidade de compreensão muito mais ampla e literalmente com muito mais profundidade daquele tema em si, tá? Então a qualidade ela faz com que você deixe de ter essa profundidade e foque muito na velocidade, na quantidade, quer dizer. Só que você não consegue nada mais do que literalmente uma pilha de livros que você conseguiu ler, uma pilha de livros que você diz que leu, mas se perguntar para você, sei lá, quais que são as 3 principais coisas que você aprendeu de cada um deles ou o que que cada um deles teve de impacto prático na sua vida, você não vai conseguir argumentar e você não vai conseguir pescar isso, porque você não teve, tá? Então, a qualidade ela é muito importante, tá? E, cara, tem outra coisa também que. Eu falei pra vocês que eu não consigo acompanhar tópico, tem um monte de tópico aqui que eu não tô falando nenhum, porque eu não consigo. Tem uma outra coisa também que costumam me perguntar bastante, que é aquele mais padrão, aquele mais clichê, né? Que livro eu leio, que tipo de livro eu leio, qual que é o primeiro livro que você acha que eu devo ler. Eu acho que isso é muito individual de cada pessoa, tá? Eu acho que pra sua qualidade, pra sua melhoria e pra aumentar a probabilidade de você ter qualquer tipo de resultado prático na sua vida, o tipo de livro que você lê, o tema de livro que você lê, vai muito da situação e da fase que você tá? Então, por exemplo, eu tô numa fase, cara, que eu tô dando muito foco na carreira, eu tô dando muito foco no trabalho. Então, sei lá, 99% dos livros que eu leio são livros que o assunto são copy, marketing ou empreendedorismo, sabe? Então, literalmente, porque é uma fase da minha vida que eu tô focando muito no trabalho. Então, faz sentido eu consumir o máximo de informações possível, com a maior qualidade possível com relação a esse tema, porque eu vou incrementando dentro de mim, vou colocando dentro de mim boas informações, boas habilidades, vou desenvolvendo minhas habilidades e eu aumento ainda mais a probabilidade de eu me tornar uma profissional melhor. Porém, já teve fase, por exemplo, que eu queria estudar bastante sobre relacionamento. Então, eu comprei, sei lá, 5, 6 livros de relacionamento e eu lia muito sobre relacionamento, tá? Então, vai depender muito da fase que você tá. Tipo, basicamente, você olhar, você falar, cara, o que que tá faltando aqui? O que que eu tô querendo, basicamente? Onde que eu quero chegar? Por que que eu quero isso? Por que que eu não quero aquilo? O que que, de alguma forma, como que a leitura vai entrar no meio disso daqui? Então, basicamente, você ter claro o que que você quer, ou por que que você quer estudar sobre aquele assunto, por que que você acha que você deve melhorar em determinada área, e aí você busca entender qual que é o livro que vai te permitir, de alguma forma, se aproximar daquilo, sabe? Então, sei lá, você tá. Cara, eu tô numa fase aqui que eu tô tranquilo no trabalho, eu tô tranquilo no meu relacionamento, mas eu tô, cara, querendo, sei lá, de alguma forma, entender um pouco mais sobre as coisas, estudar um pouco mais sobre filosofia e tal. Cara, você vai pesquisar pessoas que falem sobre o tema, pesquisar pessoas que têm obras publicadas, você vai selecionar alguns livros e aí você vai ler sobre o tema, tá? Porque vai ser muito mais coerente com a fase de vida que você tá. Então, um erro muito grande por exemplo, você está numa fase de vida que o seu trabalho está legal, você não tem, por exemplo, interesse em desenvolver alguma habilidade específica, e aí você vai ler muito sobre esse tema em si, vai ficar muito cansativo, porque a relação entre o que você estuda, o que você compreende, o que você coloca em prática vai ser muito baixa, sabe? Então, se tem uma coisa que é muito prazerosa, é você estudar sobre alguma coisa, você compreender aquilo, você fazer, você ver aquilo funcionando na prática, sabe? Isso que te dá um gás maior, te dá uma probabilidade maior de você conseguir manter certo comportamento, sabe? Então, selecionar o tipo de livro que você lê, que você não lê, vem muito dessa reflexão e muito do que você está precisando no momento, tá? Mas é isso, time. Eu espero que de alguma forma tenha conseguido passar um pouco dessa importância e falar para vocês basicamente como que eu lido comportamentalmente falando aqui com a leitura. E eu espero de coração que você tenha conseguido compreender, que eu tenha tido essa capacidade para passar para você a importância desse hábito em si, tá? Existem muitas formas de você aprender, existem inúmeras formas de você se conectar com pessoas e absorver muita coisa boa, mas, cara, a leitura ela é a mais importante de todas e eu sempre vou jogar isso como a mais importante de todas, porque além da profundidade de conhecimento que você tem ali, é um hábito que você consegue ter frequência. Sendo um hábito que você consegue ser frequente, obviamente, o ato de você fazer todos os dias alguma coisa com uma coisa boa, que é um hábito positivo, isso corrobora e se influencia muito em outras coisas na sua vida. Então, se você é uma pessoa que você tem facilidade, você consegue manter o comportamento de leitura diário, provavelmente você vai ser uma pessoa que vai ter mais facilidade, por exemplo, também a se alimentar bem, provavelmente você vai ter mais facilidade a treinar todos os dias, porque você já fez o mais difícil de todos. Você já acordou, sei lá, 5 ou 6 da manhã, você já acordou ali no horário que você acorda todos os dias. A primeira coisa que você definiu no seu dia, eu não vou consumir nenhum tipo de merda, eu não vou pegar celular, eu não vou me distrair com outra coisa. Eu vou consumir, sei lá, algum conhecimento de algum tipo de livro, sabe?
Então, manter esse hábito é muito benéfico, não só pela questão do hábito, mas pela questão do que você desenvolve quando você vai ler alguma coisa também, sabe? É um conhecimento muito profundo, é um conhecimento que, à medida que o tempo for passando, você vai perceber que vai começar a exigir muito mais de você. Então, diferente de você literalmente só bater página e você vai virando página, eu consigo perceber isso muito mais conforme o tempo vai passando. Você percebe que, à medida que você vai lendo, talvez você não está conseguindo absorver tanto, talvez você não esteja conseguindo se lembrar muito das coisas que você leu. Então, você vai percebendo que o estudo e a capacitação, o seu nível de inteligência, basicamente, ele vem muito da repetição que você tem contato com alguma coisa. Então, às vezes, você lê um livro e você não conseguiu compreender muito bem. Será que você não conseguiu compreender muito bem porque você não fez um trabalho de leitura muito bom? Então, talvez você não tenha escrito da maneira certa, talvez você não tenha anotado a frasezinha ali que te chocou, talvez você não tenha pego, por exemplo, algum aprendizado que foi muito interessante para você e você, de alguma forma, foi um pouco mais profundo com isso em outros meios de estudo, como YouTube e outros cursos, sei lá, sabe? Então, a fixação do aprendizado e a maneira com que você lembra, a facilidade com que você lembra vem muito da repetição, sabe? E a repetição literalmente vem muito de você conseguir ler alguma coisa, compreender alguma coisa, anotar aquela coisa e voltar para revisitar aquilo depois, sabe? Então, é basicamente isso. Eu espero que você tenha compreendido a importância, eu espero que de alguma forma você consiga, hoje, não sei, amanhã, conseguir abrir algum livro e ler sobre algum tema que você tem interesse e que de alguma forma você consiga perpetuar esse comportamento, porque eu tenho certeza, certeza absoluta que isso vai melhorar muita coisa na sua vida, tá? Se tem uma coisa que tem em comum, muito em comum, eu vejo muito isso, cara, em pessoas que eu admiro. E quando eu digo pessoas que eu admiro, eu digo pessoas que de alguma forma eu admiro a capacidade intelectual dessa pessoa, os conhecimentos e a profundidade de conhecimento que essa pessoa tem com relação a determinado tema. Se tem uma coisa que tem em comum em pessoas assim, é o hábito da leitura, sabe? São pessoas que conseguem ser muito frequentes, são pessoas que conseguem ter um comportamento muito constante na leitura e elas também atribuem uma importância muito grande a esse hábito, tá? Então, é isso. Espero que você tenha conseguido compreender, espero que você entenda a importância disso e tenha uma ótima semana. Até semana que vem. Valeu!